a nós todos dessa forma. Mas o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao 8, é a clássica orientação sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas. Mas eu quero observar com você aí que ela é muito maior do que isso. E, é claro, nós estamos agora para dedicar o momento de dízimos e ofertas. Está convidado para entregar ao Senhor dízimos e oferta todos aqueles que creem na sua palavra, todos aqueles que creem de forma que possam fazer isso por obra de fé. Normalmente, eu no decorrer dos anos, eu disse aqueles que quiserem, aqueles que forem membros da igreja, alguma coisa nessa linha, mas, na verdade, o grande resumo disso é todos os que creem no Senhor e na sua palavra. E eu quero, assim, encorajar você a ser fiel ao Senhor. E o texto diz, no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao 8, assim: Eu sou o Senhor. Gostaria que você lesse comigo. Eu sou o Senhor, não mudo. Vamos lá, gente, ouvindo a voz. Eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, mais uma vez, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Veja bem, esse texto, como eu disse, é o texto clássico sobre o assunto, a seriedade do dízimo, a seriedade de ser dizimista e ofertante, porque o texto não fala só sobre dízimo, mas ele fala também sobre ofertas, o finalzinho do versículo 8. Mas antes de observarmos mais um pouco, eu quero voltar com você no versículo 6. O texto diz assim: eu, o Senhor, vamos lá, gente? Não mudo. Eu quero dar destaque aqui que o mesmo Deus é o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é o mesmo Deus. Eu tenho um ensino muito forte no meu coração, eu gostaria de repetir com você, de que há um grande erro em separar Antigo e Novo Testamento. Muitas pessoas observam o Antigo Testamento como algo que já passou, algo que não é mais, algo que já não merece toda a atenção. Mas é um grande erro. Por quê? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento há o mesmo Deus por trás destas palavras. E tanto no Antigo como no Novo, ele busca se revelar e ele busca fazer com que o homem entenda a sua vontade. Portanto, se eu excluo da minha vida, da minha compreensão, daquilo que eu devo observar, toda a Escritura, eu estou excluindo a possibilidade de um crescimento, e é uma possibilidade firme, é um firme fundamento do ensino. Quando Jesus declarou para Satanás o que ele iria fazer sobre aquele momento que ele tinha fome, todos conhecem o texto de Mateus, Jesus disse para Satanás algo, mas antes disso, o texto diz que Jesus jejuou 40 dias, e 40 noites ali ele estava, então ele teve fome. E ele responde a Satanás, mediante a palavra do próprio Satanás, que disse, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde para Satanás que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só como o que eu estou aqui dizendo para você é extremamente bíblico. Na época que Jesus falou isso, não havia o Novo Testamento escrito, Jesus nem tinha morrido ainda. Não havia ainda os discípulos, Jesus ainda ia reuni-los. Nós estamos falando de Jesus no momento da tentação lá no deserto.
Nesse momento, Jesus declara: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus repetiu uma palavra do Antigo Testamento, você vai encontrar lá no começo da caminhada do povo de Israel no deserto, no texto de Êxodo. A declaração de que eu não devo colocar a minha vida no pão que me falta. O povo de Israel não tinha o que comer e começou a murmurar. E então, ali naquele momento, vem uma palavra de Deus declarando que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas da palavra do Senhor, em outras palavras. Mas é o destaque que eu quero dar, que é toda a palavra. Então você imagina, Antigo Testamento já era, na visão dessa pessoa, ela está dizendo, não é de toda a palavra, é só do Novo Testamento. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que dizem, não é todo o Antigo Testamento, pastor, mas uma parte, e a maioria coloca esse assunto, o financeiro, fora daquilo que é para o nosso tempo. Eu quero dar destaque para você, que disso depende a sua vida, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor, e não ser só ouvinte, mas praticante da palavra. E o verso 6 começa dizendo, eu sou o Senhor, não mudo. E não mudo, eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que Deus estava buscando dizer aqui para o povo? Eu não me esqueço da minha aliança que fiz com Abraão, que faria de vocês uma nação abençoada. E Deus estava dizendo, eu não mudo, eu não esqueço do que prometi. Eu firmei uma aliança em Abraão, Isaque e Jacó. Tanto é que quando Deus se manifesta para Moisés, lá no Monte Horebe, ele se manifesta declarando, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus estava dizendo, eu sou o Deus que fiz aliança de geração em geração, e eu vim por causa desta aliança. Eu vou libertar o povo que está cativo no Egito. Glória a Deus. Irmãos, a gente diz uma palavra como essa, sinto até a presença de Deus, né? Eu sinto a presença de Deus. E eu quero aqui nessa noite chamar a sua atenção, que Deus está dizendo hoje, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E isso fala de promessas a serem cumpridas. No começo do culto eu orei para que Deus lembrasse a você aquilo que você ouviu dele. Há pessoas aqui que ouviram da parte de Deus, que Deus tinha um ministério, isso se esqueceu, isso ficou para trás, se apagou da sua memória. Eu creio que Deus já lembrou você destas palavras, então retome o projeto de Deus na sua vida, e no decorrer da caminhada, Deus vai adestrar suas mãos para alcançar o ápice desse projeto. Diga amém, meu irmão, e eu recebo. Então, para isso, você precisa crer que Deus não muda, e não mudar, Ele não mudar, fala de promessas, Ele cumpre as promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí Ele confronta o povo de Israel, versículo 7, acompanhe. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aqui o texto faz menção de que aquela geração, já da geração anterior, estava afastada. E esses que Deus estava falando, estavam ainda sob esse efeito de infidelidade. Meus irmãos, no nosso tempo, eu quero aqui observar com você, no nosso tempo há uma infidelidade tamanha. E muitas vezes infidelidade em nome do Senhor. Pessoas que não buscam entender a palavra, não buscam saber o que a Bíblia está dizendo, vai declarar texto fora de contexto, e até se apoiando nisso, tendo lido sem nenhum compromisso de buscar saber o que realmente a Escritura diz. Nós aqui nesta igreja, nós temos o interesse de, em cada oportunidade de pregação, explicar para você como se deve interpretar a Escritura. Não que nós somos os únicos a saber interpretar a Escritura. E aí eu falo de todos os pregadores que estão vindo aqui neste púlpito. Nós temos um compromisso diante de Deus de buscar saber o que diz a palavra de Deus e poder dizer para você.
Não pode ser algo que agrada as pessoas, que agrada a denominação, que agrada a igreja local, mas que agrada a Deus na sua interpretação. E doa a quem doer, aconteça o que acontecer, a palavra não é nossa, é de Deus e nós não temos autoridade para modificá-la. E então, nesta noite, eu estou dizendo a você, Deus está chamando a um conserto esta geração, que muitos estão dormindo, já morreram espiritualmente, ainda proferem até o nome do Senhor, mas são somente palavras na boca, pois no coração já não ecoam mais. Esse conserto era o que Deus estava dizendo àquele povo, o povo de Israel, naquela geração. E ele diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Repita aí o versículo 7, a parte B. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Quem é que deve tornar para Deus, vir para Deus primeiro? É eu e você. É eu e você. Você vai encontrar pessoas que não mudam suas vidas, não mudam a conduta, não largam o pecado e querem que Deus faça em suas vidas grandes coisas. Querem que Deus realize. Não é essa a forma é: eu ouço a palavra de Deus, me lanço na presença de Deus, então Ele vem sobre a minha vida com seu poder e graça. Deus fez grandes coisas e gerou o povo de Israel, mas Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Assim eu e você devemos fazer. E o texto diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Até aqui, meus irmãos, todo mundo diz glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E aí, é claro, eu estou visando explicar para você que o texto está falando que o povo estava distante, o povo estava fora do propósito, e o assunto que destacava isso, qual era? Observe: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O que o povo estava dizendo? Eu não estou entendendo. Mas eu estou desviado quando? Fiquei desviado quando? Eu não estou andando com o Senhor desde quando? Eu não estou entendendo, não entendi. É aquela pessoa, irmãos, há pessoas que confundem fazer parte de igreja com isso aqui que nós estamos dizendo. Meu irmão, você pode ser membro da igreja há trocentos anos, como eu, né? Já vou para quase 30 anos aí de crente, servindo ao Senhor. Mas isso não significa nada. O que vale é a minha vida diante do altar de Deus. O que vale é Deus, quando olha para mim, o que é que Ele vê. Porque eu e você podemos ter uma conduta maravilhosa diante dos homens. Mas quando Deus olha, é que é a grande observação que nós temos que ter na nossa vida. Se você tiver esse entendimento, você encontrará paz para o seu coração, porque a paz só pode ser gerada pelo próprio Deus, e quando somos aprovados por Ele, e quando nós queremos ser aprovados pelos homens, nós invertemos a situação. Eu tenho que ser aprovado por Deus, e entenda, você automaticamente será aprovado pelos homens. Como assim? Deus vai usar você como usou o apóstolo João, Deus vai usar você como usou tantos homens e mulheres de Deus na história da sua igreja. Você será aprovado no sentido de que as pessoas reconhecerão a santidade de Deus na sua vida. É essa aprovação que eu estou falando. Quantos querem isso na sua vida em nome de Jesus? Eu quero para a minha vida. Eu quero em nome de Jesus. E aí a palavra diz, está com saudade aqui do púlpito, viu, irmãos? Estava com saudade. Foi muito bom as férias, mas pregar a palavra de Deus é muito melhor. Nada se compara com servir ao Senhor, né? Claro, muito bom as férias, foi muito bom, mas pregar a palavra é muito bom.
Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Em que havemos de tornar? O povo diz, verso 8, olha o assunto que eles tinham que tornar para Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é que o texto está dizendo? O povo estava afastado de Deus, e o assunto era que o motivo do afastamento era infidelidade na área financeira. Olha só, irmãos. Meu Deus, gente, como eu já encontrei no decorrer da caminhada, a pessoa, ela pensa assim, vida cristã, ela ora, lê a Bíblia, ela é fiel. A área financeira, não entrega dízimo, não dá oferta, não participa de missões. Não, isso aí Deus entende. Dinheiro, Deus não precisa. O texto bíblico está dizendo que o povo estava afastado porque não reconhecia Deus. Veja bem, por que Deus chama de roubo? Porque quando eu recebo os recursos, há uma parte que deve ser consagrada ao Senhor, eu devo reconhecer que é de Deus, não é meu. 10% dízimo não é seu, filho. Se você comer isso, se você utilizar isso, você está roubando, porque não é seu. Roubará o homem a Deus, todavia vós me dizeis, em que te roubamos? E aí o Senhor declara nos dízimos e nas ofertas. Eu quero deixar claro para você que esse texto está dizendo que é tão espiritual ler a Bíblia e orar, como dar o dízimo. Dar o dízimo é tão espiritual como você ler a sua Bíblia e você orar e você servir ao Senhor no dia a dia. Não tem distinção. É claro, o texto segue com outras observações que Deus faz. São muitas outras áreas que Deus confronta o povo, mas nenhuma delas está como a única que vai declarar a fidelidade. Há um conjunto na nossa vida. Há um conjunto. E eu quero chamar a sua atenção. E pode ficar tranquilo, viu? Você que está nos assistindo, o pastor deve estar passando, a igreja deve estar passando alguma luta, a igreja deve ser por alguma necessidade. É não, meu irmão, é não. Porque não se prega para coagir ninguém. Se prega para ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus no seu coração vai gerar um verdadeiro culto. E esse verdadeiro culto é você, quando Deus olhar para você, Ele vai dizer, você tem servido a mim em todas as áreas. E eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, sentado mesmo como você está. Vamos orar. Se você tem falhado na presença de Deus, tem sido infiel, consagre agora ao Senhor a sua vida. E declare, Senhor, eu reconheço que esta área é tão espiritual como as demais. Declare fidelidade em oração. Pode orar, é sua oração diante de Deus. Sua oração. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de lermos a Tua palavra. O Senhor é sabedor de cada um, e eu quero crer, Senhor, que absolutamente todos os Teus filhos são encontrados fiéis nessa área, e que mais uma vez destacamos aqui somente o ensino da Tua palavra, para renovar na nossa mente aquilo que devemos levar adiante no nosso dia a dia, servindo ao Senhor, reconhecendo o Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Nós queremos, Pai, repudiar aqui toda barganha, toda troca. Nós não estamos trocando nada com Deus, entregando o dízimo, ou seja, entregando oferta. Não. Nós estamos, sim, prestando culto ao Senhor. Nós estamos, sim, exaltando o Teu nome, que foi o que nos deu emprego, sustento, e talvez aqui um teu filho, ou uma tua filha, ou muitos até,
não tem um emprego fixo, não tem um emprego carteira assinada, com todas as garantias que uma carteira de trabalho garante, mas tem o Senhor, e que é muito maior do que toda e qualquer coisa que venha lhe acontecer aqui nesta terra. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso garantidor de futuro. Muito obrigado, Senhor, porque de Ti é que vem o nosso sustento. Muito obrigado.